Olá, Vitor. Olá. Bem-vindo de volta aqui. Muito obrigado. Já é a tua casa também, um Também, bocadinho. sim. Ora, muito bem. Então, hoje, como anunciei inicialmente, nós temos aqui um tema principal que é o programa da Ecoescolas. Sim, exato. E eu queria perguntar, em primeiro lugar, há quanto tempo é que este programa existe e está a ser implantado aqui em Portugal? O programa Ecoescolas teve a sua gênese na Eco 92, no Brasil. Foi a primeira vez que estas questões foram abordadas e o conceito foi apresentado. Depois, a nível mundial, com o apoio, na altura, da Comunidade Europeia, foi implementado pela primeira vez em 4 países, na Europa, portanto, Reino Unido, Dinamarca, Grécia e Alemanha, e chegou a Portugal em 1996, portanto, fizemos há relativamente pouco tempo, 20 anos. 20 anos, sim. Portanto, há 20 anos que o programa Ecoescolas em Portugal está a ser implementado, seguindo toda a metodologia que lhe está subjacente, que aqui no vídeo que nós tivemos a oportunidade de ver não é claro, mas que pressupõe 7 passos, que todas as escolas têm que, de alguma forma, a seguir. Há um primeiro passo que tem a ver com a constituição do Conselho Ecoescolas, portanto, é criado uma task force, digamos assim, um grupo de trabalho que envolve maioritariamente estudantes, portanto, isto é muito centrado no estudante e no aluno. Deve ser também constituído por, dependendo dos níveis de ensino, por exemplo, por encarregados de educação, naturalmente. Trata-se menores ou maiores de idade. Exatamente, sim. Deve também contemplar professores, pessoal docente e não docente, e, muito importante, o envolvimento da comunidade, ou seja, com agentes locais, a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal. Aliás, a presença das câmaras municipais nestes conselhos é um requisito, digamos assim. A metodologia depois passa para uma outra fase, que é a fase da auditoria ambiental, em que as crianças, em conjunto com os adultos, vão fazer um diagnóstico de situação. O que é que se passa? Fazem a própria auditoria. Sim. Tornam-se auditores por um dia. Às vezes por mais do que um dia. Sim. Portanto, há uma metodologia associada à auditoria que é apresentada e que eles devem de alguma forma seguir, em que fazem um diagnóstico de situação em termos de desempenho ambiental da escola, no que diz respeito a várias dimensões, a água, resíduos, a energia, espaços verdes. Em função deste diagnóstico, depois um outro passo, que é o plano de ação, ou seja, tendo em conta este diagnóstico inicial que nós fizemos, o que é que nós nos vamos propor a fazer para melhorar aquilo que identificamos como menos bom. Obviamente, não é só chegar à conclusão, mas não vamos fazer nada. Claro, é importantíssimo definir um plano de ação e a ação. Depois há passos seguintes, como por exemplo a necessidade de avaliar e monitorizar este plano de ação, para eles tentarem perceber até que ponto é que aquilo que se propõe a fazer está ou não a ser conseguido, não é? É importante também incorporar estas questões no currículo, nas disciplinas. Quando se fala, por exemplo, em qualidade da água, aposta-se muito no ensino básico na questão das ciências naturais, por exemplo. Sim, com certeza. Por exemplo, a matemática, estranhamente, pode-se pensar que não tem nada a ver, mas quando nós, por exemplo, monitorizamos os consumos de energia nas escolas, eles trabalham a questão da matemática. Claro. Depois há um outro passo que tem a ver com o envolvimento da comunidade académica, não só da comunidade académica, mas toda a comunidade envolvente. Com parcerias locais que potenciam algumas ações concretas na comunidade, não é? E não só o envolvimento da comunidade, mas depois a questão da comunicação. Comunicar aquilo que se vai fazendo, as melhorias, os constrangimentos, isto é muito importante. Tentar que isso passe fora dos muros das escolas, não é? Para fora dos muros da escola, mas não esquecendo a escola em si. Exato. Porque é importante, de igual modo, comunicar internamente aquilo que se vai conseguindo, porque é também uma forma de motivar e catalisar a ação. Não é? Depois há um último passo que a metodologia define como ecocódigo, ou seja, é um código de conduta que de alguma forma a escola e toda a comunidade académica, toda a comunidade escolar se propõe a seguir, digamos assim, com 10 a 12 motes em que se desafia um bocadinho a redução dos consumos energéticos, a redução da produção de resíduos, etc. Pontual, mas que se Exatamente. se prolongando no tempo. Não é? Aliás, o programa Ecoescolas e esta metodologia é replicável todos os anos, ou seja, todos os anos se volta ao início. E tem que se fazer novamente um conselho Ecoescolas, uma auditoria. Sempre. Às vezes há a ideia que quem é uma ecoescola tem tudo feito. De todo. Uma ecoescola é uma instituição e um conjunto de pessoas que se preocupa com estas questões ambientais na escola e na comunidade e que sistematicamente vai tentando uma melhoria contínua, digamos assim. Claro.
E não é obrigatório as escolas entrarem neste programa? Não é. Não é? Até ver. Até ver. Não é obrigatório. Isto é um programa voluntário que, para todos os efeitos, isto é gerido internacionalmente pela Foundation for Environmental Education. Em Portugal, desde 1996, é gerido pela Associação Bandeira Azul da Europa, que toda a gente conhece muito por força das bandeiras azuis, claro. Mas eles têm outros programas. E é perfeitamente voluntário. O que, entretanto, aconteceu há muito pouco tempo, foi uma resolução da Assembleia da República, de abril, em que a Assembleia, de alguma forma, aconselha ou preconiza ao Governo a fazer uma avaliação do impacto do programa Ecoescolas e depois, em função desta avaliação, alargar a todas as escolas e a todos os níveis de ensino, inclusive. Uau. Okay? E neste momento há a ideia de quantas escolas é que aderiram já ao programa? Sim. Há alguns dados muito curiosos da própria associação. Por exemplo, no primeiro ano, em 96, houve 30 escolas inscritas. Este ano já ultrapassa as 1.600 escolas inscritas. Atenção, destas 1.600 escolas, nem todas, no fim, são reconhecidas como ecoescolas. Há um galardão que é atribuído, que reconhece o trabalho de mérito das escolas na educação ambiental para a sustentabilidade, que é a bandeira verde. Não é? Mas destas 1.600 escolas deste ano, provavelmente nem todas irão receber o galardão. Porquê? Porque não cumpriram tudo aquilo que tinham definido no plano de ação, claro. etc. Pode ser que para o ano consigam. Sim, até porque há um dado interessante que é a reincidência, digamos assim. Quem entra pela primeira vez no programa dificilmente sai. Pois. O ano a seguir queres sempre voltar outra vez, sempre voltar como é que estão as coisas, o que é que se pode fazer, não é? Sim. Então, nós já falamos um bocadinho aqui de que isto pode-se aplicar a todos os níveis de ensino, desde o quê? Desde uma pré-primária até uma universidade? Sim, e pronto, o conceito e o programa foi desenhado para o ensino básico, essencialmente básico e secundário. Naturalmente aplica-se também ao pré-escolar e desde há relativamente pouco tempo, relativamente muito entre aspas, desde 2003, houve uma primeira candidatura, digamos assim, uma primeira inscrição de uma instituição de ensino superior no programa. Foi uma universidade russa, em 2003. Em 2004, a Islândia também entrou com a primeira instituição de ensino superior. E em 2004 foi atribuída a primeira bandeira verde a uma faculdade associada a uma universidade da Rússia. Em Portugal, a primeira instituição de ensino superior a entrar no programa foi em 2008, 2009. E a partir daí tem sido em crescendo, necessariamente com algumas adaptações, não é? Claro. Mas sim, todos os níveis de ensino hoje em dia, até universidades séniores, fazem parte da rede Ecoescolas. Porque, no fundo, qualquer uma delas tem interesse em participar nisto. Isto traz vantagens para a escola. Claramente. Estão identificadas algumas vantagens muito interessantes. Para já, e porque implica forçosamente o envolvimento dos estudantes, a capacitação dos estudantes, aquele chavão que toda a gente ultimamente usa, que é o empowerment, não é? Capacitar os estudantes até para a ação, não é? E este é um programa diferenciador até nessa perspectiva, porque a questão do conhecimento não se esgota nas ecoescolas, porque as questões ambientais hoje em dia são conhecidas de toda a gente. Na minha perspectiva, o potencial diferenciador do programa Ecoescolas é promover a ação. Ou seja, os estudantes são o centro do programa, são o núcleo duro do programa e são muitas das vezes chamados a decidir. Naturalmente, depois com a anuência das presidências e das direções das escolas. Esta questão da capacitação é extremamente importante. Depois, uma outra coisa que também é muito importante tem a ver com a melhoria natural do ambiente escolar e do ambiente da escola e da área envolvente. Porque eles vão trabalhar questões como os resíduos, como a água, como o ar, como a floresta. Para se ter uma ideia, há temas obrigatórios no âmbito do programa Ecoescolas que têm que ser trabalhados todos os anos, são eles a energia, a água e os resíduos. Depois há temas que são obrigatórios, mas que vão mudando todos os anos, não forçosamente todos os anos, porque desde há 2 anos esta parte, a floresta, tem sido um dos temas obrigatórios, anual, mas obrigatórios para ser trabalhado pelas escolas. E depois há N outros temas facultativos, desde a questão da mobilidade, desde a questão da alimentação saudável e sustentável, portanto, uma série de outros temas. E quando se trabalha isto, há forçosamente mais ou menos ganhos para a instituição, que muitas das vezes se refletem, esta é outra das mais valias, em ganhos financeiros. Pois, que é o que no fundo toda a gente quer, não é? Sim, mas felizmente associado a esta... mais vantagens que essa. Há muito mais, mas associado a esta questão da redução da parte dos custos, há depois naturalmente uma redução também das emissões de carbono
e prevenção de produção de resíduos. E depois há uma série de outras mais-valias, como, por exemplo, as relações que se estabelecem entre escolas. Ao nível do ensino superior, por exemplo, é muito importante e muito valorizado para nós, e até porque eu venho de uma instituição de ensino superior, que também é a ecoescola, a questão das relações internacionais. Tem a bandeira verde. Temos a bandeira verde, sim. Este ano estamos a concorrer para aquela que será a nossa 8ª bandeira verde. Portanto, Consecutiva? Consecutiva, sim. Fomos uma das primeiras instituições de ensino superior em Portugal. Fomos, aliás, a segunda. A primeira é a nossa congénere de Coimbra. Mas sim, de forma consecutiva, não é? Até porque depois às tantas ganha-se um estatuto que não se quer perder, não é? Como é óbvio, e neste momento... É o mesmo de uma praia perder a bandeira azul. Que se calhar é mais fácil, não sei. Mas... Não, os requisitos, tanto para uns como para outros, são muito apertados e são muito exigentes, e há uma pool de avaliadores que no fim de cada ano avalia aquele que é o trabalho que é desenvolvido pelas escolas. Portanto, não se pense que é só porque se está no programa que a bandeira verde é conquistada. Não, aliás, como eu vos disse há bocado, nem todas as escolas que estão no programa Ecoescolas recebem o galardão bandeira verde. Pois, obviamente. Mas também a pessoa fica com um ensinamento básico sobre estes assuntos ambientais que depois pode aplicar noutras... Essa é uma outra vantagem. Na sua vida particular. Essa é uma outra vantagem, sim. A questão de um dos passos que foi associado, que está associado à metodologia, é a questão da integração destas matérias nos currícula, não é? Portanto, e quem trabalha isto nas diferentes disciplinas, também há diferenças na abordagem, tendo em conta os diferentes níveis de ensino, acaba por desenvolver conhecimentos e competências, e uma questão que é diferenciadora no programa que eu há bocado já de alguma forma referi, não é só a questão do conhecimento e da competência, mas é a mobilização para a ação, não é? Sim. E que se vai claramente além dos muros da escola, não é? Claramente. Nós temos tido, e a título particular, aquilo que foi a nossa experiência este ano, algum trabalho conjunto com a Junta de Freguesia do Parque das Nações, porque é onde nós estamos localizados, que também é uma ecofreguesia. Também existe. Temos tido algum trabalho conjunto que vai claramente além daquilo que é os muros da escola. Portanto, atividades conjuntas com outros agentes locais, parcerias até com meios de comunicação social local, que promovem também um pouco a divulgação daquilo que nós vamos fazendo, numa perspectiva de catalisação de vontades, digamos assim, extrapolar um bocadinho aquilo que é os muros das instituições de ensino. E este programa de Ecoescolas, isto foi ao longo dos anos, recordo-me, desde 92, não é? No Brasil. 92 a ideia, 94 as primeiras escolas e 96 a primeira vez em Portugal. Pronto, e desde aí o programa tem tido também melhorias, tem estado... Ou tem sido sempre o mesmo, os parâmetros? Não, há ligeiras diferenças no que diz respeito a alguns requisitos associados à metodologia em diferentes países, não é? Só para ter uma ideia da dimensão da coisa, porque eu acho que é importante também saber isto, neste momento o programa está a ser implementado em cerca de 67 países. Cerca de 67? Países. Pois. Destes 67 países estamos a falar de um universo de cerca de 52 mil escolas, cerca de 19 milhões de estudantes, que fez com que, por exemplo, há relativamente pouco tempo, fosse reconhecido pela Unesco como a maior rede de estudantes, de professores de escolas a trabalhar estas questões de educação ambiental para a sustentabilidade. Não é? E depois há aqui algumas pequenas nuances, mas os princípios são aqueles que estão definidos. Estavam bem pensados desde o início. Sim. Depois há necessidade, naturalmente, até porque falámos disto há pouco, dos diferentes níveis de ensino, de haver aqui ligeiras adaptações que o próprio programa e a própria metodologia, e em Portugal a própria Associação Bandeira Azul da Europa, possibilita. Por exemplo, aquela que é uma auditoria ambiental que é feita no ensino básico não pode ser a mesma que é feita no ensino superior, por exemplo. Não é? Pois. No nosso caso em particular, e em conjunto com outras instituições de ensino superior, fizemos uma adaptação tendo em conta aquilo que é os requisitos da norma 22.000, que é para efeitos de certificação ambiental. Enquanto a generalidade das escolas aplica um questionário aos estudantes em que basicamente tentam determinar, por exemplo, o nível de conhecimento dos estudantes, aquilo que nós fazemos é a determinação da pegada ecológica ou da pegada carbónica de toda a comunidade académica. Portanto, que é ligeiramente diferente. E depois aproveitamos muito disto para uma outra coisa que é diferenciadora ao nível do ensino superior, que é a investigação.